É importante. Integração lavoura, pecuária, floresta, desafios e oportunidades para recuperação e formação de pastagem. A gente vê aí que a pastagem brasileira ela não é encarada como uma cultura, né? Ninguém planta soja sem fazer correção de solo, sem adubar, mas muita gente deixa o pasto lá do jeito que a natureza deixou, né? Então, a integração é a forma mais barata que a gente tem de tentar recuperar o solo. As causas da degradação da pastagem é conhecida de vocês. Primeiro que a gente pode escolher uma espécie forrageira inadequada, né? Então, se você tem um solo ácido, sem adubo, você coloca uma forrageira muito exigente, você vai ter problema para isso. A outra coisa muito importante é a má formação inicial. Isso é uma lei que vale para tudo que você faz na vida. Tudo que começa errado tem que terminar errado. Vocês concordam comigo? Difícil de consertar. Então, se você não colocou o stand certo na hora lá, não tem jeito de consertar. É complicado, né? O manejo incorreto ou ausência de práticas culturais. Você pega o pasto, solta o boi lá e deixa o boi comer à vontade e não faz nenhum manejo. Quando a gente não tem altura de entrada de animais e altura de saída correta, o que vai acontecer? O animal ele é seletivo. Ele come uma braquiária, mas a planta daninha ele só vai comer se faltar comida para ele. Então, quando ele abaixa a braquiária, quem tende a crescer é a planta daninha. E a planta daninha ela vai germinar, ninguém ocupa o mesmo espaço. Nada na natureza ocupa o mesmo espaço. Então, quando há uma clareira no terreno, acontece a germinação de plantas daninhas. Mas se tiver um pasto com uma área com altura de corte, com bom estado, não vai ter problema de infestação de plantas daninhas. Então, em ausência, o correto manejo de animais e de prática de conservação de solo. Eu sou de uma região de morro, né? Região de Minas Gerais, Zona da Mata, e 65% da área é de pastagem, tudo no morro. Os nossos prefeitos, eles fazem uma obra de arte. Eles pagam eles pagam arado e grade para poder descer morro abaixo, para poder fazer aquilo ali, pegar aquele pouco de nutriente que tem e jogar tudo dentro do rio. Entendeu? Aí é o seguinte, a maneira, quando a gente fazia com arado de boi, não tinha muito problema de erosão, mas depois que inventaram o trator traçado que anda em qualquer lugar, vira uma confusão. E outra coisa que a gente estava até brincando lá com o Beto lá hoje, é problema de erosão, né? Então, se não tiver um terraceamento, se não tiver uma proteção, o solo vai embora. Então, a gente precisa de cuidar. Então, essas são as causas da degradação. Vocês podem perguntar a hora que quiser, minha gente, senão no final da palestra vocês esquecem da pergunta, não tem problema. Pode perguntar uma vez. Então, esse mapa aí, ele mostra para a gente as fases de uma pastagem. Inicialmente, o que acontece? Esse negócio no meio aqui não está valendo, não. Ali, a luzinha aqui, como é que... Ah, tá. Desculpa. Então, eu tenho a fase de manutenção. Se eu formo uma pastagem e não tenho uma manutenção boa, vai começar a acontecer perda de vigor. Depois dessa perda de vigor, entra a degradação do pasto. Começa a perda de produtividade e qualidade, começa a surgir planta daninha, praga, cigarrinha, outras doenças, e aí o pasto começa a ficar aquela confusão.
Aí chega a fase mais crítica, que é a degradação do solo. E aí o solo também já perdeu, fica o solo aberto, erosão, e vai tudo caminhando. E eu desconheço, né, um produtor que faz uma adubação de pastagem igual faz uma adubação de milho ou de soja. E o cara faz uma calagem, coloca uma poeira de adubo lá, mas não faz uma adubação. E a pastagem ela é tão exigente, ela precisa também de fertilizante, e a gente não faz. Vocês entenderam esse processo? Então, se a gente não cuidar nessa fase aqui, a gente vai chegar nessa. Se chegar nessa aqui, ainda dá para recuperar. Chegou aqui, a gente já vai ter que fazer de novo. Não tem mais jeito de recuperar, tem que fazer um novo sistema. Aí, a maneira mais fácil de recuperar uma pastagem é plantando uma lavoura. Porque a gente quebra um paradigma. O produtor não vai plantar soja, nem milho, nem feijão, se não fizer uma calagem bem feita. Ele não vai fazer esse plantio se ele não fizer uma correção de solo. Ele fazendo essa correção de solo, fazendo um plantio consorciado, por exemplo, de milho com braquiária ou soja com braquiária, ele colhe o milho ou colhe a soja e forma isso aqui, ó. Um pasto desse no inverno, numa época. Qual que é mais barato? Um pasto desse ou uma silagem no inverno? Entendeu? A gente tem que tentar reduzir essa quantidade de silagem que a gente gasta no inverno, que a gente não tem chuva, com qualidade de pasto. E isso é possível através da integração lavoura-pecuária. Tá? Nós vamos mostrar mais na frente. Então, nós podemos dizer que algumas vantagens ela aumenta a produtividade e o lucro do sistema. A Fundação Mato Grosso, né, que vocês respeitam muito, todo mundo conhece, vários das coisas, um ex-aluno nosso lá fez um trabalho, ele mostrou que com a integração ele consegue tirar 60 sacas de soja mais 10 arrobas de boi por ano com a integração. Né? Boi, esse ano está num preço, né, bastante razoável. Né? Então, em vez de você pegar determinada área que você tem um déficit hídrico, ou um solo arenoso que não suporta um déficit hídrico, em vez de você fazer uma segunda safra de cultura, se você fizer uma segunda safra de boi, você evita muitos problemas. Que algumas regiões a safrinha não tem problema nenhum, mas nós estamos vivendo uma era de mudanças climáticas. Ninguém sabe quando é que nós vamos ter uma safrinha interessante. E vai chegar, aí outra coisa importante, então, como eu disse, é a única opção importante em alguns tipos de solo e regiões aqui no Mato Grosso. Facilita sobremaneira o manejo de planta daninha. Quem já passou a turma aí já deve ter alguém com mais de 40 anos aí, alguma coisa assim, tem muitos jovens. Eu, na minha época, começava a plantar soja, a gente usava 2 herbicidas, pegava trifuralina, misturava com metribuzinho, fazia o plantio e colhia. Hoje a gente aplica 5, 6 herbicidas para dessecar e aplica 2, 3 herbicidas para poder colher a soja por problema de plantas daninhas resistentes a herbicida. Isso aconteceu por quê? Pela ganância de algumas pessoas que recomendaram errado. A multinacional, né, as empresas fabricantes, elas querem vender. Mas o consultor deve ter uma consciência de que fazer. Jogar glifosato para dessecação, jogar glifosato para fazer isso, jogar outra dose de glifosato, plantar outra cultura, plantar glifosato, fazer outra coisa, só glifosato, começamos a selecionar a planta daninha. E aí quando começamos também a aparecer alguns herbicidas lá, tipo Classic e outros lá, o cara só usa aquilo. Fez uma vez, anotou a receita de bolo,
ano que vem faz de novo aquela mesma coisa, né? Então, isso é causa de resistência, porque você tira uma planta, a planta daninha resistente, ela já existe na natureza, só que ela não é muito competitiva, porque ela é uma em um montão. Quando tem outras competindo, ela fica ali, equilibrada. Você tirou a competição das outras, ela chega e toma conta, né? Isso é o caminho. A planta ajuda na ciclagem do nutriente, produz palhada para o plantio, para o próximo plantio. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Então, a integração lavoura-pecuária nada mais é do que pegar uma pastagem degradada, fazer a correção química do solo. Se der tempo de plantar uma cultura, planta. Se não der, planta uma pastagem para melhorar a condição física. Bota boi para pastar de 6 a 9 meses, entra com soja ou milho em semeadura direta, volta de novo a pastagem aqui por 2 anos. Quando ela começa a degradar, você volta com soja de novo ou milho, põe pastagem mais 2 anos e vai rodando. Quer dizer, se você fizer rotação, você pegar a sua fazenda de 1.000 hectares, dividir ela em quatro talhões de 250, e cada ano você fizer a recuperação de 250, você vai manter a sua fazenda produtiva durante todo o tempo, porque ela vai, com 4 anos, você roda toda a área da fazenda, sem gastar 1 centavo com adubo só para pasto. Você está gastando adubo para cultura. A cultura está deixando residual para o pasto. Isso é mais do que verídico. Existe prova. Os maiores produtores de milho e soja do Brasil que ganham concurso de produtividade estão fazendo integração lavoura-pecuária. Só que isso é pouco divulgado, porque não é interesse das empresas que vendem, que fabricam. Eles querem vender cada vez mais produto. A mesma empresa que produz a semente, ela vende o herbicida, ela vende o inseticida, e, entendeu? Às vezes até o consultor, ele ganha, do produtor ainda ganha uma porcentagem da empresa que vende. Então, o produtor está perdido às vezes. Acho que falta uma assistência técnica mais específica. Então, no sistema, aqui seria, por exemplo, um eucalipto plantado em renque, espaçamento aí de uns 20 metros. Essa soja provavelmente foi plantada com milho ou com braquiária. Esse boi tem uma sombra. Esse eucalipto, ele neutraliza o carbono emitido pelo animal. Quer dizer, você vai ter um boi com menos emissão de carbono, um boi com melhor mercado no exterior, porque a gente está batendo nessa mudança climática. Então, a gente precisa entender esse processo. Então, olha aí a vantagem. Se eu coloco o boi no negócio, se eu confino um boi num coisa, eu vou ter aqui uma grande emissão de metano. Vai gerar, né, muito carbono. Aí, quando eu coloco a madeira, eu tenho o sequestro de carbono. Quer dizer, além de produzir madeira, eu vou tirar carbono do ambiente. Eu tenho o bem-estar do animal. E ainda tem proteção, valor nutritivo da forragem. Isso tudo, gente, é muito importante. Hoje nós estávamos na fazenda lá, né, nós estamos rodando, e eu estava brincando com... Ele está ali, que é o seguinte, nós precisamos colocar com as árvores, os boi precisam de sombra. Um calor danado, tinha um pé de coqueiro lá, os cavalos estavam tudo amontoados debaixo lá dele lá. Então é o seguinte, então é importante também trabalhar esse lado. Então, tudo isso, esse trabalho, olha para vocês, não é o caso, não sei quem tem produção de leite por aqui, mas pegando um gado girolanda, que é um gado relativamente tolerante a temperaturas, né? Se não é um gado holandês, olha, ele aumenta em 22% a produção de leite, aumenta o número de ovócitos viáveis em 81%,
aumenta em 4 vezes a produção de embriões, reduz o tempo aumenta o tempo de ruminação em 32%, quer dizer, ele vai ficar debaixo da árvore ruminando lá para bater, e a temperatura corporal cai 3%. Vocês imaginam que é isso hoje numa condição. Então, você vai fazer isso, mas eu vou ter menos produção de milho, eu vou perder uma safra de milho, eu vou perder um negócio. Bom, olha aí o que vem. Então, se eu pegar somente um sistema agricultura floresta, pecuária floresta, sem plantar agricultura, eu tenho os produtos. Eu tenho madeira, eu tenho couro, tenho leite, tenho carne, tenho bezerro. Aí, o serviço que essa madeira vai me dar, você tem um laser melhor, uma pilha melhor aí, essa aqui não dá. Já está quase aí. Ali eu tenho conforto térmico animal, captura e mobilização de carbono atmosférico. Vocês imaginam? Então, são muitas vantagens que tem, que a gente pode trabalhar com isso. Além disso, a madeira, ela produz o quê? Ela produz energia. Ela pode produzir estaca de cerca tratada, ela pode servir para produção de energia para secadores, ela pode ser usada na fábrica de etanol aí de milho, ela pode ser usada para serraria, ela tem um monte ela pode ser vendida para celulose, lugar que tenha celulose. Então, é um lucro à parte. Eu costumava dizer para os meus alunos que o eucalipto plantado, consorciado com a braquiária, é uma poupança verde. Você vai depositando dinheiro lá, todo ano, quando chegar 10, 12 anos, você vende eucalipto, você embolsa um dinheiro. O boi te dá um dinheiro todo ano, o leite dá um dinheiro todo dia, o boi de corte dá um dinheiro numa safra, mas o eucalipto, de 7 em 7 anos, ou de 15 em 15, dependendo do objetivo, você vai ter um dinheiro guardado na poupança ali, que ele vai servir para você. Então, é um sistema que serve para o pequeno e serve para o grande, entendeu? Eu trabalho na Zona da Mata com os pequenos produtores, mas, infelizmente, a gente não consegue fazer esse sistema andar, porque nós temos muitos paradigmas que, sem ser quebrados, nós vamos tentar falar mais à frente. Então, pensando no pasto, pensando no Brasil aí, esse dado aí, eu peguei na internet, nós temos, então, aí, em torno de 136 milhões de hectares de pastagem exclusiva em um estágio razoável. Nós temos já praticamente 10 milhões de hectares de pastagem precisando de recuperação. E tem 4 milhões de pastagem já em estado avançado de degradação, já não é mais pastagem, já não é mais nada, já precisa recuperar. E nós temos aproximadamente 10 milhões, principalmente aqui no Mato Grosso, né, já com integração lavoura-pecuária. Ainda não está entrando o componente florestal, mas já está entrando a lavoura-pecuária. E tem aí quase 2 milhões de hectares com outras coisas, entrando eucalipto, entrando mogno, outras culturas que podem ser utilizadas. Se nós tivéssemos entrando para recuperar todo esse pasto, com isso aqui, nós não temos adubo para poder fazer isso, né? Tanta área que está. Só que a gente pode, nós podemos dobrar a produção mundial, como foi colocado no vídeo anteriormente. O mundo está crescendo, a população do mundo está crescendo, a demanda de alimento está crescendo, a pressão para o desmatamento está aumentando. Nós podemos aumentar em muito a nossa área de produção sem desmatar uma única árvore, somente recuperando pasto em áreas degradáveis. Não sei se o professor Daniel concorda comigo nesse nível aí, nessa linha de raciocínio. Mas é isso que a gente tem que fazer. Esse dado aqui é muito interessante. De 2003 a 2018, nós aumentamos em 500 milhões de toneladas de origem vegetal e animal, com redução de 10 milhões de hectares. Isso gerou o quê? Isso porque nós tivemos 84% de ganho de produtividade. O que é ganho de produtividade? É produzir mais com menos, né? Produzir em áreas menores,
produzir, aumentando a capacidade. Então, a gente tem que trabalhar isso. Agora, a minha realidade lá, só para vocês verem, eu saio. O que esse cara veio fazer aqui no Mato Grosso? Eu saí desse lugar aí, onde eu tenho 65% das áreas com pastagem, sendo que a área mundial de pastagem, superfície mundial coberta com pastagem é de 26%, a média brasileira dá 27%, e a zona da mata tem 65% de área que se chama de pasto. Só que eu vou mostrar para vocês os slides aí na frente dos pastos que a gente tem lá. E vocês vão... Quando a foto mostra, né? O cara acredita se... Né? Então, e a área é tudo de pequeno produtor. Como a gente vê aí, 61% menos de 20 hectares. 20 hectares é experimento. O experimento que Daniel está montando na fazenda lá dá mais de 60 hectares, né? Então, precisava de 3 fazendas para montar o experimento que ele está propondo fazer aqui na região. Então, é só para a situação de vocês. Isso aí é uma das situações que a gente vê. Vocês gostam de comer cupim, né? Mas é na churrascaria, esse cupim aí não dá para comer, né? Então, mas olha, o que mais tem é cupim. E outra coisa, olha lá, o trator morro abaixo, a terra que desceu para a represa e o retrato que fica para a natureza depois. Isso é presente do secretário da Agricultura da região, que dá a máquina lá para o cara cortar terra, lá na véspera de eleição, ou qualquer hora, pediu lá, no meu município lá, o cara está 200 horas de máquina de graça para o produtor, para fazer esse tipo de trabalho aí. Entendeu? E, infelizmente, né? Então, se pensar em lotação, olha, pasto de braquiária decumbens degradados, você coloca 70 quilos de peso vivo por hectare. Quando você já faz trocar a decumbo para o marandu, você já aumenta para 180 quilos. Quando você faz sem adubo, sem terraço, mas só com manejo do gado, você já joga para 270 quilos de carne por hectare. E quando você coloca adubo com terraço e manejo, você vai para 530 quilos de carne por hectare. Compensa fazer, então, adubo, manejo e terraço? Ou compensa deixar o pasto do jeito que você viu primeiro ali? Então, gente, é uma decisão que a gente tem que tomar, né? E é isso que vocês precisam fazer. O que a gente quer? A gente quer um pasto bem formado. Esse boi aqui, ele está feliz, ele está deitado no pasto, mas está cheio de planta daninha em volta dele, já começou a degradar. Por quê? A altura de pastejo aqui já não está respeitando, embora tenha um capim que, se você jogar adubo, passar um herbicida, controlar esse mato aí, você vai chegar numa situação boa. Mas você vai gastar dinheiro, vai gastar adubo, vai gastar herbicida. Agora, se você fizer uma integração lavoura-pecuária, plantar xícaras desse jeito aqui assim, ó, de graça, você vai gastar só a semente da braquiária para poder fazer isso, mais nada, entendeu? Só que você não vai ter a segunda safra, que é uma safrinha, entendeu? Então, essa é uma realidade. E, olha aí, isso é normal na nossa região, lá Daniel conhece lá, estudou lá, ele vê que não, tem outro menino aí, menino mineiro aí, né? Esses morros você não vê por aqui, né? Eu até perguntei para ele lá, assim, nós estávamos preparando só, você não está com medo de erosão, né? Hoje, né? Está fazendo terraço, só, mas se der uma chuva muito forte, mesmo no plano, pode ter erosão, né? Então, mas num lugar desse, é certo, né? Então a gente precisa de cuidado. Então, o que devemos fazer, então, na minha visão, é quebrar paradigmas. Aqui eu tenho milho e sorgo.
Não, é sorgo forrageiro com braquiária. O boi deu 2 ou 3 pastejos no sorgo, depois esse sorgo saiu fora do sistema, ficou o pasto formado com braquiária. Nesse sistema aqui de baixo, plantou milho, consociado com braquiária, tirou o milho e ficou nessa situação ali de cima. Então, hoje, eu não sei, assim, esse negócio não pega, parece que tem alguém puxando o tapete, mas não é possível. Não entendo por que ainda que a maioria dos produtores ainda não começou a fazer a reforma através desse tipo de trabalho. Então, o que a gente precisa? Precisa fazer o que o Daniel está fazendo aqui, o AgriScience. Pesquisa, extensão, produtor, trabalhando junto, para que a gente possa romper desafios, quebrar paradigmas. Isso só será possível com assistência técnica especializada, com bons engenheiros agrônomos, bons zootecnistas, bons profissionais técnicos agrícolas, e que tenha que ter prestador de serviço treinado. Muitos produtores, principalmente muitos pecuaristas que querem fazer a reforma de pastagem, ele não tem a máquina. Ele vai passar para às vezes ele aluga para o cara de cultura. Então, às vezes você ter estrutura para pecuária e para cultura, às vezes complica. Mas dá para fazer parcerias, se você não quiser investir na estrutura. Mas é isso que a gente precisa fazer. Agora, o manejo sustentável do cerrado, já dizia Scalea em 2007, que é um cara que trabalhava numa multinacional, na Monsanto, mas que eu tiro o chapéu para ele foi um dos pais do plantio direto, com esse cerrado afora, ele falava que não pode ter revolvimento no solo, a cultura permanente no solo sob palhada e tem que ter planejamento. Tem que ter bom manejo de herbicidas, tem que ser semeaduras específicas, e hoje a integração lavoura-pecuária permite fazer todos esses itens aqui de cima com tranquilidade. Agora, se não seguir os princípios básicos, não dá. Então, não depende só da espécie, depende das condições climáticas para a região. Não adianta eu querer plantar uma cultura, uma forragem extremamente exigente num solo que não dá. Não adianta eu pegar uma forragem que não tolera encharcamento e colocar num lugar que vai dar encharcamento. Tem que trabalhar isso. Então, alguns pontos relevantes para a gente começar a fazer uma reforma de pastagem, ou para a formação de pastagem. A primeira coisa é escolher a forrageira. Isso aí você tem que estar, olhar bem com sua assistência técnica, conversar com outras pessoas. Se você tem muito problema de cigarrinha, você tem que, talvez, evitar a braquiária decumbe. Se você tem outra lá, então, isso nós não vamos discutir aqui, porque o tempo não dá, mas o pessoal da AgriScience está aí à disposição aí para recomendar para vocês o que for preciso, baseado nas informações que vão ser saídas, que vão sair de onde? Das pesquisas que estão sendo conduzidas por vários locais. A Embrapa tem várias publicações dizendo isso. Então, outra coisa é a semente. Quando você compra semente, você tem a oportunidade de comprar duas coisas. Você tem a oportunidade de comprar uma semente pura e tem a oportunidade de comprar semente com muita planta daninha, com muito problema de solo. Aquela semente que você pega, aquele refúgio que brasileiro tem mania, que nós pegamos o nosso café bom, nós exportamos o nosso café bom, e o nosso café ruim a gente manda para o produtor, a nossa semente boa também de forrageira vai para o exterior e a gente pega a semente ruim para plantar. Ela é mais cara? Não, ela sai mais barata que a outra, que a gente precisa de muito menos. Em vez de você gastar 20 quilos lá, com 4, 5 quilos você forma a pastagem se for uma semente de qualidade. É questão cultural.
A época de semeadura, a taxa de semeadura, quanto de semente eu vou colocar do poder germinativo dessa semente. Tem semente que germina muito, tem semente que não germina. E tem uma outra coisa, se eu comprar uma semente de braquiária recém-colhida, se fizer o teste de laboratório nela, lá, que é o teste de tetrazóleo, ela não vai acusar que está dormente, mas se você pegar e plantar, ela não germina. Então é o seguinte, o teste de germinação que o produtor tem que fazer é pegar a semente e plantar num canteirinho de areia lá, ou num cantinho, um vaso, e irrigar e ver se ela germina. Às vezes você compra a semente novinho, mas a braquiária tem dormência. Logo depois de colhido, ela tem dormência. E às vezes você está achando que está comprando uma semente novinha e ela demora a sair. E se ela demorar 30 dias para sair e o milho sair na frente dela, depois ela não volta mais, porque o milho abafa ela e ela não consegue se desenvolver. Alguém quer fazer alguma pergunta? A época de semeadura. Nós vamos mostrar para vocês também que quando eu faço esse consórcio, na soja, por exemplo, qual a época que eu vou semear a braquiária? Quando a soja começar a senescência da folha, eu vou fazer semeadura a lanço. No caso do milho, eu vou semear essas culturas juntos. No mesmo dia que eu semeio a braquiária, eu semeio o milho. Profundidade de semeadura. Se você for ler alguns materiais aí, você fala que você tem que colocar o adubo mais profundo para a semente pegar mais raiz, a raiz descer mais no solo. Eu fiz uns testes em vaso, irrigando. Se a semente de braquiária tiver com mais de 3 centímetros de profundidade, ela não germina. Mas quando você coloca no solo, o que acontece? O solo faz assim, um corte em bisel. O adubo fica no fundo e a semente vai ficando espalhada ao longo desse corte. Aquela semente que fica até 2, 3 centímetros germina. Aquela que fica lá no fundo do sul não germina. Então a profundidade de semeadura é importante. Se você fizer a semeadura a lanço e não fizer o tratamento da semente, aí vai vir um monte de ataque de roedores e outras coisas, também não vai dar certo. Se você fizer uma semeadura a lanço, der uma chuva, ela embebe e começa o processo de germinação. Aí vem o sol, 15 dias de sol. Aí ela morre. Iniciou a germinação, ela não consegue completar, ela morre. Agora, se você tiver palhada, essa palhada vai reter uma certa umidade que vai permitir que essa semente continue o processo de germinação. Então, tem muito detalhe, né? Acho que é por isso que ainda existe muito emprego ainda, né? Porque a coisa precisa dos bons técnicos, bons profissionais estão aí sendo procurados. Então, o estabelecimento de culturas. Temos que trabalhar isso também, por exemplo. Às vezes, estava conversando com esqueci o nome, Gilberto. Desculpa, Gilberto. Aí, perguntando ele lá aqui, como é que se a braquiária com milho, quando é que você tem que aplicar o herbicida lá? Se ela tiver, o milho tiver um tamanho assim, e a braquiária tiver um tamanho assim, o milho fecha. Agora, se a braquiária e o milho tiver mais ou menos do mesmo tamanho, se você não aplicar um herbicida para inibir o crescimento dessa braquiária, você vai ter competição no milho. Então, isso não tem receita. É o dedo do técnico, né? Tem que estar lá. Então, aí, tá braquiárias aí, baixa fertilidade, braquiária para áreas úmidas, braquiária para área encharcada, para área declivosa, resistente a cigarrinha. Esse material vai ficar para vocês aí, né? Depois vocês podem pegar, vai estar disponível. Então, para cada tipo de solo, para cada coisa, você tem uma espécie que você pode usar. Aí, plantas tolerantes, um pouco exigentes, medianamente tolerante e muito exigente, de baixa tolerância, no caso da acidez, né, e fertilidade. Então, isso tudo faz diferença. Pega
uma braquiária, por exemplo, aí, um charaés aí, você coloca ela num solo ruim, ela não vai sair legal. E aí a qualidade de semente, aquilo que eu falei para vocês. Você tem semente convencional, essa aqui ainda está boa demais, ainda está aparecendo pouca coisa dela, né? Essa aqui é a semente de alta pureza e essa é a semente grafitada. Na minha visão, eu compraria a semente de alta pureza, não compraria a semente grafitada. Essa semente grafitada, ela é mais cara e ela, né, quer dizer, não, essa aqui resolve o problema. Quer dizer, pode comprar essa, não tem problema nenhum. Mas essa aqui resolveria o problema. Um preço mais em conta. E faz o mesmo efeito. E tem a semente peletizada. A semente peletizada também tem sementes boas, mas muitas vezes você pega um pellet, na hora que você quebra ele tem um grão de areia no meio dele, não é a semente braquiária que está no meio dela. Pelo menos ali você está vendo que é semente. Então existe tudo isso. Deixa eu voltar aqui. Então, a semente é um organismo vivo, portanto, requer cuidados especiais no transporte, no armazenamento. E se comprar uma semente dessa de alta qualidade, ele fica em torno de 7%, 12% do custo da renovação de uma pastagem. Quer dizer, você muitas vezes você joga dinheiro fora, arando, gradiando, fazendo um monte de coisa, gastando muito mais que isso, e não investe na qualidade de uma semente. Bom, aí na minha região lá, né, para vocês verem que vocês imaginam, se a gente consegue plantar num lugar desse, por que vocês não conseguem plantar num lugar plano desse aqui com as máquinas que vocês têm, né? Quando eu comecei esse trabalho aqui, a gente dessecava aí, alguns produtores, quando eu ia plantar, eles tinham tacado fogo para facilitar o plantio. Professor, plantar no meio da pá é difícil demais, eu queimei aqui, fica mais fácil. Eu falei, então vamos ver depois, daqui uns dias, como é que vai ficar esse queimado seu aí, com o que não queimado, né? Você perde todo o benefício de uma palhada. Então, é uma situação. Aqui, nesse caso, a gente estava plantando milho associado com braquiária e jogava metade da braquiária misturada no adubo, a outra metade jogava lanço, e para formar o pasto numa região de morro. Existem semeadoras específicas. Essa aqui, ó, é uma semeadora, essa que está nas costas do menino ali, ela é uma polvilhadeira, na realidade, de adubo. Você vai jogando, ela joga uns 2 metros para lá, você volta, joga uns outros 2. Ela dá uma regulagem razoável. Essa outra aqui já é uma máquina mais cara, mas ela consegue regulagem muito melhor e pode ser trabalhada. Misturar braquiária no adubo foi uma coisa que a gente fez bastante. Só que aí a gente tem um problema. O tempo que você gasta para misturar uma braquiária no adubo é muito grande. E outra coisa, essa mistura tem que ser no dia de plantar. Se você misturar e deixar com um adubo que tem potássio 3, 4 dias, você arregaça a semente. Então, não dá para trabalhar com isso. Então, é importante trabalhar a semeadura a lanço. Então, a qualidade dos insumos. Semente, adubo, a dessecação e o corte da palhada, você tem que trabalhar isso, regular bem a máquina, tem manutenção. Então, a plantabilidade, o que é plantabilidade? Tem uma história, lá na Semana do Fazendeiro, lá de Viçosa, que o cara foi ensinar para plantar milho, a gente plantava milho 5 sementes por cova, num metro, né, jogava 5 sementes de metro em metro. Eu jogava a semente lá. Aí o cara falou, pô, professor, dá um trabalho danado plantar, não dá para esse negócio de plantar uma semente a cada 20 centímetros, melhor jogar 5 sementes de uma vez na cova. Aí o cara falou para ele, bom, se o problema seu é plantar, você pega uma cova e faz uma cova
e joga um saco de semente de lego em lego numa cova, depois você não precisa voltar para colher. Esse é o seu problema, se a sua dificuldade é plantar, você não está pensando em colher, você joga um saco de semente de cada cova e não precisa voltar para colher. Então você tem que pensar que quando eu estou plantando, eu estou pensando numa boa colheita. E se eu tiver um trabalho a mais para plantar, mas eu tiver uma colheita que paga a minha conta, resolveu o meu problema. Então aí, ó, uniformidade, distribuição de adubo e semente, velocidade da máquina. Se você pega a máquina e sai plantando ela a 4 km por hora ou 10 km por hora, faz uma diferença muito grande. Às vezes você tem as 5 sementes por metro, mas cai 2 aqui, cai 3 lá na frente, ela não sai distribuída uniformemente. Isso tudo dá perda de produtividade, dá perda na produtividade da cultura, dá perda na formação do pasto. Então, quais os arranjos que a gente pode ter? No caso manual, pequenos produtores, a gente pode plantar braquiária, o milho plantado, por exemplo, na linha, plantando espaçamento de 45 a 50. Se você fizer uma linha de braquiária cada 45 centímetros, você consegue formar um pasto. Mas tem aquele sistema linha mais entrelinha. Espaçamento, uma linha na linha do milho e outra linha na entrelinha, se no milho plantado a 90 centímetros. Você pode fazer uma linha com milho e outra linha com semeadura, com braquiária, se você quiser. Você pode fazer semeadura a lanço, semeadura na entrelinha, tem diversos modelos. O importante é que ao final, você tenha a população de milho que você quer, ou a população de soja que você quer, e tenha o estande de braquiária, ou de mombaça, ou de coisa, que vai dar para formar o pasto. Você tem que analisar tudo isso. Ok? Aí, é uma plantadeira pequena, mas ela planta, tem uma caixa grande, que planta semente grande, semente de soja e milho, e tem uma caixa pequena, que você planta semente de forrageira, semente miúda. Então, ela permite plantar braquiária na entrelinha ou na linha de plantio. Faz o arranjo que você quiser, né? Então, dá para fazer isso com esse tipo de plantadeira. Aí, já é uma situação mais complexa, mas que também funciona. Eu peguei uma área, dessequei, e plantei milho, braquiária e eucalipto. Quando eu fiz isso na propriedade do meu pai, ele falou: você está maluco, meu filho? Você já braquiária é a pior planta daninha do milho. Ainda assombrei o milho com eucalipto. Como é que você vai produzir alguma coisa nesse sistema? Não tem jeito. Falei, vamos olhar que nós vamos chegar, vamos esperar a resposta para ver o que vai acontecer. Né? Então, consegue fazer. Outra coisa é o manejo de planta daninha. Por exemplo, aqui eu tenho muito capim marmelada. Vocês conhecem o braquiária plantagíneo? E eu tenho braquiária brisanta. O difícil é você saber, quando está germinando, quem é braquiária de cúmbide e quem é braquiária plantagíneo. A braquiária plantagínea, ela tem uma taxa de crescimento muito rápido, porque ela é uma planta anual e cresce rápido. Mas ela é extremamente sensível a esse herbicida nicosulfuron. Se eu jogar a dose de bula, é 1,5 litro. Se eu jogar 200 ml, eu limpo tudo, igual fiz aqui. E a braquiária decúmbida, a braquiária rusesiense e as outras, se eu jogar 200 ml agora já não é mais 200, é 5 gramas do ingrediente ativo, 5 a 8 gramas, que já tem outra formulação mais concentrada do nicosulfuron. Eu paraliso o crescimento da braquiária e olha como é que ficou limpo a área. Esse milho produz normal. E quando o milho começa a entrar em processo de senescência, ou seja, ele começa a tombar a folha para se colher, a braquiária vai chegando perto da espiga.
Aí, o que acontece? Você tem que entrar com a máquina, colher esse milho antes dele chegar aos 14% de umidade, porque senão a braquiária vai ultrapassar a altura da espiga e pode atrapalhar a colheita. Nem tudo é perfeito, né? Mas dá para a gente fazer as adaptações, dá para a gente poder fazer os ajustes. E hoje, com esse negócio de safra do cabo já leva para o secador, né? Já pode, mas também não espera dar o ponto de fazer. Por que pode fazer isso? Olha, essa linha amarela é o crescimento inicial do milho. Você vê que com 60 dias ele já está bem grande. Com 90 dias já está lá em cima. Aí, quando eu planto a braquiária, inicialmente, com 60 dias está pequena, quando chega a 90 já dá uma explosão. Mas quando eu jogo ela no meio do milho, ela já fica menor que a linha vermelha. E se eu colocar o herbicida nicosulfuron nela aqui, essa linha vermelha vem cá para baixo. Fica menos ainda. E hoje isso está mudando, porque nós plantamos, isso aí foi um trabalho milho a 90 centímetros. Quando você está plantando milho a 45 centímetros, você reduz ainda mais o crescimento da braquiária, porque ela é mais dependente de luz, né? Então, o espaçamento e a densidade de plantio do milho, o porte da folha do milho, se ela é mais ereta ou mais tombada, tudo isso influencia, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. Aí, um trabalho, qual a época que eu devo plantar consorciado? Peguei essa braquiária de 36%, dessa comum de mercado, que tinha bastante impureza, né? Mas aí jogamos 12 quilos de semente por hectare. Se eu pegar uma outra lá de valor cultural lá de 90%, 80%, eu já posso cair aí para 5, 6 quilos de semente por hectare. Quer dizer, o custo vai ficar praticamente o mesmo. E o risco de eu colocar uma planta daninha resistente com um negócio desse de valor cultural de 36% é extremamente grande. Então, a gente plantou o milho com a máquina específica e a braquiária foi plantada a lanço. Os tratamentos que a gente avaliou. Imediatamente antes do plantio, qual que é o objetivo desse tratamento? Se eu jogar a braquiária antes, na hora que eu passar com a máquina para plantar, a própria máquina já vai incorporar um pouco, não vai? A plantadeira, a rodagem do trator já vai incorporar um pouco. Eu pensava que esse era o melhor tratamento. Aí, depois, pensando, eu fiz logo após o plantio, no mesmo dia, plantou e aplicou. Olhando, aí depois plantamos 7, 14, 21, e colhemos o milho para silagem, e plantamos braquiária e deixamos sem incorporar. E colhemos o milho silagem e incorporamos. Quer dizer, aqui é matéria seca de braquiária brisanta. Vocês vejam que até 7 dias, olha, não teve diferença nenhuma entre um sistema e outro. Tanto no espaçamento de 45, quanto no espaçamento de 90. Após a colheita, quando a gente incorporou, deu uma melhora, por quê? Colher milho silagem, o solo já fica bem adensado, quando você passa a máquina, dá uma casquinha nele, você já joga um pouquinho de terra nela e ajuda. Mas se você plantar junto com o milho, você colhe, você tem braquiária formada.